live 30 do Selim, eu acabei esquecendo de comemorar, Vanderlei, mas a gente já tem um ano de programa de live 30, né? Epa, que legal. Já fizemos aniversário aqui, eu acabei Aniversário. esquecendo de comemorar, mas nunca é tarde, né? E hoje a gente traz Vanderlei Passarella, o chairman, fundador do Celite, para poder falar do capítulo 3 do livro, né? O Conselheiro de Empresas, né? Lembrando que nós planejamos uma série, né, de 16 lives, cada live dedicada a um capítulo do livro, né? E hoje é a terceira da série, né? Então, Vanderlei, entrego para você fazer a tua introdução, né? E aí você já me devolve para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bom, a minha introdução é breve, acho que a maioria me conhece, eu conheço também a maioria que está aqui. E, enfim, eu, como o Yuri falou, fundei o Celint há 7 anos atrás, 2015. Praticamente o Celint começou a operar ali final de 2017 e 2018, então, portanto, a gente tem aí uns 6 anos de operação, 5 anos e meio. De formação, eu sou engenheiro, sou economista e mestre em administração, e atuei em conselhos aí, tenho atuado em conselhos por mais de 25 anos. Então, além da carreira executiva que eu toquei em paralelo, todo mundo fala, mas eu devo começar a ser conselheiro depois da aposentadoria? Eu falo, olha, eu fiz durante 17 anos as duas, fui conselheiro e executivo, e recomendo, porque uma coisa ajuda a outra. Então, minha breve apresentação é essa, acho que não preciso falar mais muita coisa, aí o Yuri pode dar continuidade, Yuri. Bacana, assim, e aí haja energia, né? Além de 17 anos aí com o pé nas duas canoas, né? O Vanderlei tem 4 livros escritos, né? Então hoje a gente estressa o capítulo 3 do mais novo livro dele, né? Conselheiro de Empresa. O link, para quem não conhece o livro, está no nosso bate-papo, né? Pelo bate-papo também, eu recomendo que vocês façam as interações entre vocês que estão assistindo a live, façam as perguntas também, né? Que assim que a pergunta aparecer no bate-papo, a gente vai dar prioridade, né, para que o Vanderlei possa responder, né? Lembrando que a live também é carregada no nosso site a partir de amanhã, né, e que vocês podem assistir ou via site ou via nosso canal do YouTube, né? Então, vamos lá, Vanderlei, vamos começar aqui no primeiro ponto, né? Falando de Uhum. estruturas de governança, né? Existe alguma estrutura ideal, né, de governança que pode ser aí aplicada aí em todas as empresas? Essa pergunta ela é uma pergunta realmente mais de abertura, né, de introdutória, porque ela dá a oportunidade de a gente falar de uma forma mais genérica, né? Então, quando a gente estuda nas estruturas de governança, a gente vê uma série de modelos mais cabíveis a determinados portes de empresa, a determinadas estruturas de societárias, né? Ou mesmo, dependendo do grau de maturidade da companhia, um modelo diferente. O ponto é que a gente não tem uma estrutura só que seja o ideal, né? Então, se é uma startup, ela vai ter um modelo um pouco mais fluido, a presença do conselheiro é uma presença ainda mais como um mentor, né? Se ela vai evoluindo para um modelo já de uma pequena e média empresa, ela começa a ter já um conselho consultivo com um membro externo, às vezes com um misto entre interno e externo, até que ela vai fluindo para uma estrutura um pouco Recording mais in progress. complexa. Semana que vem, É, segunda semana. é, Vai ter um almoço também. Vamos lá, agora voltou. mutei aqui. Então, uma estrutura um pouco mais complexa, onde você já vê talvez um conselho de administração, enfim. Então, de modo geral, essa pergunta é o seguinte: a gente não pode falar que tem um modelo ideal, né? Não tem uma estrutura que seja recomendada para uma empresa, a não ser aquela que você estude a fundo, né? E perceba os elementos constituintes. Dependendo, uma mesma empresa, do mesmo porte, no mesmo setor, se ela tiver uma estrutura societária diferente, ela vai comportar uma governança também diferente. E da mesma forma, né, desse mesmo setor, na mesma estrutura, na mesma complexidade, se ela tiver num momento de empresa diferente, também vai comportar uma estrutura diferente. Portanto, a ideia, né, das estruturas é que elas são evolutivas, assim como a governança da empresa, né? A governança da empresa evolui na medida que ela também vai ganhando maturidade.
e é isso que é o grande ponto. Muitas empresas de consultoria, quando montam uma governança numa empresa, eu estou partindo do pressuposto, né, que existe uma empresa que quer montar a sua governança, ela já existe há N anos e resolveu começar o seu modelo. E às vezes contrata uma grande empresa que vem com as melhores práticas, né? Vem com, vem com aqueles modelos mais estruturados, né? De incorporar determinados preceitos e que a gente percebe, a gente acaba vendo algumas empresas desse tipo que depois nos procuram também. Por quê? Porque o modelo não foi adequado, foi over, né? Existia uma coisa que não estava cabendo ali, ou porque houve um modelo que foi instituído meio que à força na companhia, ou porque implicava em colocar determinados controles ou determinados sistemas que eram caros e que também não funcionavam, a empresa não tinha infraestrutura para fazer, enfim, uma série de detalhes, né? Então, o modelo de governança, o melhor que tem é aquele que cabe na empresa, aquele que a empresa vai evoluir um pouco o seu processo, né, vai conseguir fazer uma adequada governança, né, da sua estratégia, das suas estruturas, do seu corpo diretivo, da liderança, enfim, da companhia, dos talentos, gerenciar seus riscos, mas de alguma forma que ela possa, ao longo do tempo, também evoluir. Então, por isso que lá no capítulo 3, a gente começa exatamente falando isso, né, dos modelos possíveis, mas que também eles devem evoluir ao longo do tempo. Então, cada empresa tem uma receita adequada para a sua realidade, do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de maturidade de governança, e assim vai. É um processo customizado. E do ponto de vista até dos conselheiros, né? Como é que é a composição dos conselheiros, como é que é a sua, quantos externos, quantos internos, enfim, é preciso entender uma série de aspectos na companhia para desenhar um modelo que vai funcionar melhor, que vai ter chance de ter um bom funcionamento e trazer resultados de governança para a companhia. E como que o conceito da governança formalista e governança construtivista cabe nesse formato de implantação de governança que você está trazendo para a gente, Wanderlei? Então, primeiro que a governança formalista, e isso é uma nomenclatura, né, que a gente adotou também no nosso livro, a governança formalista é aquela que vem de fora para dentro, vem a partir das leis, né? Você se adequa àquilo que é necessário. Então, ela cabe muito bem para as empresas de capital aberto, que obrigatoriamente tem que ter um modelo que esteja adequado com as leis, esteja em compliance, né, com as regras, inclusive do tipo de conselho, a sua composição, etc. Então, tem muitas regulamentações de como que essa governança tem que funcionar. Acontece que as empresas fechadas, as empresas familiares, elas não vão atrás dessa regulamentação porque ela não existe para elas, né? Então, elas vão adotar governanças se elas entenderem que a governança vai trazer resultado. Olha, o que traz de resultado a governança? E por isso que eu falo no meu livro, nos meus cursos, né, que é a teoria das agências, a teoria de agências, que é a mãe, né, vamos dizer assim, da moderna visão de governança, ela não é cabível nessas empresas fechadas, porque lá você não tem o típico conflito de agência entre o agent e o principal, entre o fundador, entre o sócio, os sócios e os executivos. Na verdade, eles são imiscuídos, né? Muitas vezes o próprio fundador, que é também o CEO, e também é ele que deseja ter a governança, ele também atua no conselho, enfim, portanto, não há um conflito de agências. E aí, obviamente, que você vai buscar uma governança que seja construtivista, que ela venha lá para trazer os resultados que é possível que ela obtenha com governança, que são o quê? Primeiro, uma visão estratégica mais forte, que são a consolidação das suas estruturas, que ela esteja preparada para o processo de sucessão, que ela consiga trabalhar seus talentos, enfim. De alguma maneira, essa companhia vai ter um processo de perenização adaptativa, ou seja, ela vai mirar a sua perenidade ao longo do tempo, se adaptando às mudanças de mercado e às próprias mudanças que ela, enquanto corpo interno, vai sofrendo. Então, a diferença fundamental da formalista para a construtivista é essa capacidade, né, que a construtivista tem de trabalhar as suas próprias características, independentemente do que fala a lei, porque a lei
ela não é aplicada para essas empresas na sua maior parte, e sim para as empresas de capital aberto. E acho que isso também Perfeito. traz uma diferenciação crucial aí para o processo. Vamos tentar resolver dois pontos aqui que o Luciano e o Omar traz, né? Sim. Dá uma dica para a gente, o Vanderlei, na composição de um conselho do ponto de vista de números de conselheiros, né? Baseado na sua experiência, né? O que você vê de figura mais comum, né, no processo de definição de quantidade de conselheiros, né? Até traz a questão da figura do conselheiro interno, do conselheiro externo, independente, coisa e tal, né? E o Omar, ele traz o ponto do quais são as estruturas mais comuns, mesmo considerando que o processo customizado, mas quais são as estruturas de governança, ou os mecanismos de governança básicos, né, para se começar uma governança na organização. Bom, primeiro que, de novo, o número de conselheiros, ele, eu também não consigo ver uma regra para a gente falar assim, olha, tem que ser no mínimo três, tem que ser no mínimo cinco. É muito comum a gente ver um número ímpar de conselheiros, porque ele vem da ideia de que em algum momento pode se partir para um voto, né? Então precisaria ter um desempate. Então um número par, se levasse para um voto, ele iria resultar num impasse. É, Agora, há empresas em que o mecanismo de decisão, processo decisório, seja no regimento, ou no próprio estatuto, ou no acordo de acionistas, ele prevê que a empresa não partiria para os votos, ela partiria para uma decisão, cada homem um voto. Ou ainda, tem empresas onde o conselho segue a questão das participações acionárias. Eu tenho alguns conselhos que eu participo que são assim. Você, no conselho, também tem uma réplica da situação dos acionistas e você tem a proporcionalidade dos votos. Então, é difícil a gente colocar um número ideal por conta disso. Mas existem alguns princípios básicos que a gente observa sempre. Um deles é o número ímpar, né, de conselheiros, que é Uhum, uma regra adotada, não é uma camisa de força, também já vi conselho com número par, uhum. enfim, dependendo do tipo de processo decisório que eu falei. A outra coisa é que a gente tem pelo menos um conselheiro externo independente, é uma melhor prática para qualquer tipo de empresa. Se a gente tiver só um conselho composto por acionistas, ou um misto de acionistas com pessoas internas da diretoria, vai replicar um pouquinho a situação de reunião de diretoria, de reunião de comitê gerencial, enfim, eu já vi isso acontecer também. Um Uhum. conselho formatado pelos próprios diretores, pelo menos, que eram sócios, né? Então, eles eram diretores, eles eram sócios, eram conselheiros, ou seja, como é que você separa, né? Como é que você cria as instâncias e distribui o processo decisório? Não distribui. Então, no mínimo, uma boa prática é pelo menos ter um conselheiro externo. Quando cabível, né, em qualquer tipo de empresa, também um número maior, dois ou três. E aí já ajuda mais ainda a tornar a coisa melhor. E, por último, uma regra ainda mais seguida, que é, se nós tivermos num conselho, né, a possibilidade de ter um número maior de conselheiros externos independentes do que o número de conselheiros internos, isso seria realmente ideal. Tive um caso em que eu atuei assim, nós éramos três conselheiros externos e os dois acionistas, cada um com 50%. Esse conselho funcionou uma maravilha, porque eles, como tinham suas divergências naturais, né, não que eles tinham conflitos entre si, mas tinham suas divergências, eles deixavam que os conselheiros externos discutissem e acabassem formando uma opinião para fazer valer uma decisão. Tá? Então, é um pouco assim que eu vejo a formatação inicial, com alguns princípios que a gente vai observando. Né? Vamos evoluir um pouquinho, Vanderlei. No capítulo 3, você menciona da questão da governança incipiente, né? Pode Uhum. compartilhar conosco assim, qual que é a definição desse termo, né? E qual que é o impacto, né? Então, Numa empresa com início de a, governança? a governança incipiente é quando a gente está naquelas fases iniciais das empresas, né? Quando as empresas estão ainda montando um conselho, que pode ser até a figura do mentor, no caso de uma startup, ou ainda um conselho que tem um número maior de conselheiros internos. Ali a governança ela está começando a se formatar, ela está começando a trazer os seus elementos. As empresas ainda não têm como implantar todas as melhores práticas, seja em questão de compliance, seja questão até de gestão
de talentos, seja na questão de como que ela se estrutura para prestar contas das suas informações, enfim, para os seus sócios. Quer dizer, ela está num processo de evoluir na sua governança, por isso que é a governança incipiente. Ela passa a ser uma governança construtivista no momento em que os principais pilares eles estão montados na companhia e dando condição para a governança começar a funcionar na sua plenitude. Até que no momento que você passa pela governança construtivista, você pode chegar, se abrir o capital, até uma governança formalista. Às vezes você vai ter ali, mas tendo no seu bojo a construtivista, que é o que eu falo muito no livro, né? Às vezes você consegue ver uma empresa de capital aberto que se preocupou em abrir o capital, montar a sua estrutura de governança, mais para poder estar em compliance com a lei, ou seja, ela não está preocupada de ser construtivista ou não. Aí você perde, né, o principal elemento da governança, que é trazer esse parâmetro de resultados para a companhia, resultados perenes, né? Eu trabalhei numa companhia, né, de capital aberto, em que, como ajudando ali no processo de governança já há um tempo, em que os elementos eram indicados pelos próprios acionistas, né? Tinha lá uma representatividade. Mas mesmo assim, eles estavam preocupados em fazer a governança funcionar. Então, se o processo decisório, que muitas vezes ele era, vamos dizer assim, costurado antes da reunião do conselho, por conta de ter os interesses desses controladores sendo atendidos, começou ao longo do tempo a ficar mais escasso em busca de uma melhor prática de tomada de decisão. Ou seja, aquela era uma típica empresa que tinha uma governança formalista e que começou a se preocupar em se tornar construtivista. Por quê? Para poder realmente encaminhar bem as suas questões e fazer com que o governo percole para dentro da companhia de uma forma estruturada, né? Então, agora, mesmo empresas grandes, eu acabei de dar uma entrevista lá para o Valor Econômico, amanhã vou até postar no LinkedIn, né? Eu acabei de dar uma entrevista para a repórter perguntando sobre Petrobras, né? O que está acontecendo com a Petrobras? Agora os próprios comitês estão sendo povoados, né, por pessoas de indicação do Ministério de Minas e Energia, né? E aí a minha colocação, olha, a governança ela só vai funcionar se a gente tiver elementos independentes. Se for no comitê, tem que ser técnico, tem que ser gente que conheça, porque o comitê vai se aprofundar em determinadas questões. Se você trouxer gente que já é própria uma função mais política, você já está diminuindo a capacidade de governo da companhia. E o papel do CEO, eu falei, o papel do CEO parece que existe lá um conflito. A repórter estava falando do CEO, né, com o principal, o presidente do conselho, se não me engano. Aí fala, como é que eles vão se relacionar, né, se tem esse conflito político entre eles, né? O CEO vai bloquear o processo que os conselheiros estão decidindo, porque não vai fluir, né, para baixo da estrutura as principais decisões. Elas podem ser formalizadas ali na ata, tal, siga-se, mas não vai se cumpri-la, né, da melhor forma possível. Então, aí esse é o exemplo da governança formalista que está destruindo o seu bojo construtivista, né? Então, eu acho que quando a gente fala de governança incipiente, é isso, é a ideia de que você vai evoluindo ao longo do tempo, ela começa com uma estrutura muito simples, ainda não atende tudo, passa por um momento mais construtivista, que de fato ela vai buscar essas práticas de governança de uma forma adequada ao seu tamanho, à sua maturidade, e ela pode chegar, inclusive, a ser uma empresa de capital aberto, formalista, mas tendo no bojo essa ideia, né, da governança efetivamente funcionar e não ser mais uma camisa de força das regras, das leis que são impostas para a companhia. É mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer a coisa. Aproveitando esse tema que você trouxe, né, da maturidade da governança, mais ainda a figura do CEO e do chairman, né, e a gente vamos responder uma pergunta do Jorge, né? É natural, né, que se comece governança numa organização em que o chairman e o CEO sejam a mesma pessoa, ou o fundador da empresa, né, seja o CEO e o chairman da companhia, e no processo de maturidade ele se dedique ao conselho, né, e entregue a posição de CEO para
para um outro profissional, pode ser até da família, ou pode ser um profissional de mercado, né, para que tenha a definitiva separação, né, do conselho e da execução. Sem dúvida. É melhor começar tendo o CEO como chairman do processo, se ele, inclusive, principalmente se ele é o fundador, né? Se ele é o fundador, ele se acostumou a estar sozinho tocando a empresa em todos os seus aspectos, todos os seus detalhes. Então, é um caminho natural, inclusive para a empresa e para ele mesmo, né? E aí, por isso que os conselheiros precisam se acostumar, né, a cuidar do criador e da criatura, olhar para a empresa, para a governança, mas olhar também para os acionistas, para as figuras importantes, né, da composição acionária da companhia, e fazer com que os dois possam evoluir. Senão não tem jogo, né? Senão a coisa se destrambelha, né? Desencarrilha, como se fala, né? Aqui pelo Vale, né? Então, a ideia é que você possa ter esse Sherman sendo ainda CEO, mas ao longo do tempo, como você falou, né? Que ele vai criando um processo de sucessão, e aí ele pode caminhar, obviamente, mais para o conselho e ter alguém profissionalizado ou alguém da família que ele identifica que possa assumir como CEO, enfim, tem várias situações. O ponto é que quando a gente monta uma governança tendo um fundador, né, e essa é uma preocupação que a gente tem muito no Celint, a gente evita, né, de colocar, por exemplo, de imediato um chairman, né, acima desse fundador que é CEO, porque esse seria o caminho natural dele, né? É o caminho natural e pode criar até uma espécie de questionário, né? De questão, né? do mercado, né? Peraí, o que está acontecendo? Por que você abriu mão? Você está deixando a governança ser tocada por outro? Enfim, aí começa a ter algumas especulações, né? Então, acho que nesse caso, o que a gente recomenda é ter um governance officer, ou ter um secretário do conselho, ou ter um próprio conselheiro que é o coordenador que coordena a governança da companhia e as reuniões. Então, ele faz um papel ali de auxiliar, enquanto esse CEO ainda é chairman, né? Ele executa esses dois papéis. E, naturalmente, na medida que a coisa vai evoluindo, o caminho natural é ter a sucessão do CEO e, sucessivamente, o fundador também fazer sua sucessão para ficar só no conselho. Aproveitando para responder uma pergunta do Zen, né, e voltando aí para as nossas aulas do PEPC, Vanderlei, Sim. apesar de a gente ter um grupo, né, de gatilhos ou motivadores para a governança, né, quando você encontra um fundador que é resistente para a governança, baseado na sua experiência, qual é o gatilho mais eficiente no processo de convencimento e evolução da governança nesse ambiente? Olha, um dos gatilhos mais eficientes aí que eu vejo é quando a empresa entra em conflito, né? Começa a ter um conflito inadministrável, porque o conflito bloqueia o processo decisório. Então, um dos gatilhos mais potentes que eu percebo é quando a empresa começa a definhar, começa a perder a sua dinâmica, né? Então, basicamente, um gatilho acompanha o outro, que é a estagnação do negócio ou até uma perda de dinâmica do negócio em função de conflitos que bloqueiam o processo decisório. E aí, quando acontece isso, a empresa vai perdendo dinâmica e ela percebe que uma das melhores formas de resolver isso é tendo uma governança com elementos de fora que vão ajudar no processo decisório. É o caso típico desse conselho que eu falei, né, que nós éramos 3 Uhum. externos e 2 acionistas. Eles estavam se perdendo, não que eles estavam conflitando com um choque forte, mas eles tinham divergências poderosas, de visão de mundo, inclusive. Olha, eu vejo um mundo mais quadrado, eu vejo um mundo mais redondo. Nesse caso, sendo 2, eles não conseguiam chegar a um ponto depois de anos e anos de desgaste, falar, agora a gente não consegue mais encontrar, estamos se perdendo aqui, começou a virar uma briga de foice, uma briga de posições, eu fico minha posição aqui, você fica a sua, então nós temos que buscar uma governança com gente de fora para ajudar no processo decisório. Essa é a forte, é a situação talvez mais forte. Claro que tem Uhum. outras que vêm a reboque, a solidão do poder, quando eu estou sozinho, caso de sucessão, eu preciso suceder. O caso que eu quero marcar o nome da família para sempre no mercado, ou não para sempre, mas o máximo possível, né? Deixar um legado. Enfim, aí são os outros que se sucedem, né? A esse gatilho que eu acho que é um dos mais poderosos.
Bacana. Voltando para o tema, né, que são as estruturas de conselho, né? No desenvolvimento, no desenho de uma estrutura de governança para uma organização, na sua opinião, quais são os pontos que devem ser observados para poder suportar esse desenho proposto? O desenho ele tem que estar muito alinhado com essas características culturais da companhia, né? Como a gente sempre fala, né, nas aulas, e parafraseando lá o Peter Drucker, né, de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Uhum, A gente percebe que às vezes você quer desenhar uma coisa técnica, que seria essa estratégia, um plano, um design e tal, e no fundo, se você não respeitar a cultura, as coisas, a forma como as coisas acontecem dentro de uma companhia, esse desenho técnico do modelo não vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente observa muito no Celint inicialmente ao montar a governança é exatamente como que qual é o ambiente político, né? Qual é a cultura, como é que as coisas acontecem aqui, qual é o modus operandi, afinal, da empresa, para a gente introduzindo cunhas que vão aperfeiçoando esse modus operandi em direção a um modelo cada vez mais sofisticado, onde o processo decisório seja muito mais bem equilibrado, com mais visão externa, com uma capacidade de confronto de ideias, sem entrar em choques irremediáveis, né? Então, o ponto que a gente tenta observar é um pouco dessa cultura, que tá imersa numa série de fatores, entre eles a questão política, a questão uhum, societária, a questão de como é que as pessoas se relacionam, qual é o modo como as coisas são colocadas em prática dentro da companhia. E isso não é algo que você vai captar por um questionário técnico. Você vai ter que uhum. entrevistar, conversar, perceber e sentir, né, a companhia para que você possa, num salto aí qualitativo, deduzir um modelo que vá funcionar melhor para dar o início na governança. Perfeito. Isso me faz trazer o seguinte ponto, Vanderlei. Os soft skills é uma característica extremamente importante no conselheiro, né? Paralelo com os hard skills, paralelo com toda a construção de carreira que esse conselheiro fez, né? E no ambiente de governança familiar, né? Qual o soft skill mais exercido, né, pelo conselheiro nesse ambiente? Primeiro, eu diria que uma certa resiliência para poder conviver com situações meio paradoxais, né? Ou até situações limite em que você não está mais operando no nível técnico, você está operando no nível emocional, nas questões históricas, que têm origem lá em alguns atritos que aconteceram, ou situações do passado que trouxeram dissabores, né, para os participantes. Então, você precisa ser resiliente e poder compor com isso. Outra coisa, outro soft skill é uma capacidade de mentorar, né? Uhum. Mentorar no bom sentido de falar mentoria, vou exercer uma mentoria, vou sentar uma hora e exercer um programa de mentoria com os fundadores ou com os membros da família ou com os executivos. Não é isso. A mentoria é no sentido de executar um diálogo, né? Um diálogo constante fora das reuniões. Né? Poxa, você percebeu que você se portou dessa forma, que teve isso. Hoje mesmo, né, na empresa, eu vou dar um exemplo de hoje, eu sou presidente do conselho de uma empresa que é multifamiliar, são dois grupos de família, e um dos membros é o diretor executivo. E hoje mesmo eu estava na reunião e já logo marquei de falar com o diretor executivo, porque ele pulou por um processo ali, poxa, você pulou uma etapa que você não percebeu. Então, essa capacidade de mentorar Uhum. é importante, porque assim você vai alinhando e vai trazendo os elementos para um processo mais bacana, né, e regular aí de tomada de decisão. Então, para mim, são esses soft skills aí que eu acabei de falar. Perfeito, Vanderlei. Encerramos nosso tempo aqui, 30 minutos aqui de bastante conversa, bastante papo, bastante valor agregado, né? Entrego para você aí fazer o encerramento, aí você me devolve para as considerações finais. Bom, de novo, foi um prazer estar com vocês, né? Eu vi que nós tivemos aí 41 participantes, é um número bom, muito bom. A gente agradece de poder estar junto
podendo discutir alguns aspectos aí da governança. E, infelizmente, a gente não consegue fazer um diálogo aberto, senão a gente teria que ter uma live de 1h30. Mas a live 30 ela é legal porque ela é cirúrgica, né? Vai nos pontos e o chat funciona para trazer as perguntas. Então, eu agradeço aí todos que participaram, quem perguntou, espero que tenha esclarecido. Se houver ainda algum ponto, depois a gente pode até esclarecer aí por e-mail ou por outro mecanismo. Bacana. O LinkedIn do Vanderlei está no chat. Não tem, quem não tem a conexão ainda, fica à vontade de conectar e prolongar com as perguntas. Nós conseguimos responder todas as perguntas do chat hoje, né? E daqui a 15 dias, né, a gente vai ter uma nova versão de Live 30. Dessa vez é Gaspar Carreira, nosso sócio no Celint, responsável por uma série de informações no Celint, mais o Fábio Bastos, né, da RSM, um parceiro nosso, né, e eles falarão sobre gestão de riscos no conselho e na prática, né? Esse foi um tema que foi dica de um live espectador aí que falou: pô, vocês deviam falar disso. A gente pegou, anotou e fomos atrás aí, conseguimos achar um parceiro para poder compartilhar com o Gaspar esse tema, né? Lembrando que no dia 17 de agosto, um evento exclusivo para a Luminar Excelente, que vai ser um evento de network no Espaço Flora, aqui em São Paulo, né? E que a nossa certificação avançada começa no dia 29 de julho, né? E é uma certificação voltada para o desenvolvimento de soft skills, que a gente pegou uma deixazinha aqui, o Vanderlei fez um avançamento sobre o tema, né? Além da gente tratar também de compliance, né? E de auditoria, né? Que são temas que são recorrentes em sala de conselho, né? E para fechar, o nosso evento anual, o Fórum de Conselheiros, né? O Conselho 360 Graus, dia 28 de outubro, aqui na Anshan, em São Paulo, onde reuniremos aí 250 conselheiros, CEOs e sócios de empresas para poder falar aí das qualidades do conselho. Então, muito obrigado aí, até daqui a 15 dias com o Gaspar aqui no comando da Live 30. Até a Muito obrigado próxima. a todos novamente. Um Obrigado. abraço a todos. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.